Meus amigos, como tornar realidade a utopia da conquista da imortalidade dos seres humanos é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nossa apresentação é a 10ª das 12 apresentações através das quais tratamos das 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas visando a construção de um mundo melhor e contribuir para a conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. O que nós pretendemos apresentar a partir deste momento é como fazer com que esta 10ª utopia, a da conquista da imortalidade dos seres humanos, se torne realidade. Para eliminar a distopia representada pela inevitabilidade da morte dos seres humanos, que todos nós, desde que nascemos, sabemos que inevitavelmente a morte nos atingirá. O que nós pretendemos apresentar são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em várias partes do mundo que poderiam contribuir para a conquista da imortalidade. Ou seja, nós seres humanos vencermos a inevitabilidade da morte. No artigo de nossa autoria, O Homem em Busca da Imortalidade, nós afirmamos que existe há muito tempo a obsessão humana de vencer a morte. No passado, o homem procurava superar a morte através das religiões. Na era contemporânea, passou-se a acreditar que seria possível vencer a morte com o uso da ciência e da tecnologia. A crença de que, se não é possível vencer a morte, mas de que seria possível prolongar bastante a vida, se apoia no fato de que a expectativa de vida do homem evoluiu de 30 anos em 1500, 37 anos em 1800, 45 anos em 1900, 46,5 em 1950 e 80 anos em 2012. Observe que nós evoluímos de uma expectativa de vida do ser humano de 30 anos no ano da descoberta do Brasil, em 1500, para alcançar no século XXI, em 2012, 80 anos, que é a expectativa de vida da população mundial. Em nosso artigo, Quem Quer Viver 1000 Anos, nós afirmamos que a conquista de uma existência mais longa no século XX resultou da melhoria das condições sanitárias nas cidades e com a criação de serviços públicos de saúde. Além disso, a ciência descobriu vacinas e antibióticos que possibilitaram a prevenção de doenças e o controle de epidemias. O aumento do nível educacional e de renda da população mundial contribuiu também para melhorar a qualidade de vida e ampliar ainda mais a longevidade. Na terceira, ou talvez possamos dizer quarta idade.
No artigo que nós elaboramos sob o título A Era dos Homens Imortais, nós informamos que o ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros. Isso já está acontecendo. Por outros órgãos melhores, criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Essa é a percepção de muitos estudiosos. Depois nós vamos citá-los a respeito da questão da imortalidade. Esta é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda de pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia e a biotecnologia. Entre eles estão George Church, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento humano, Aubrey de Grey, e o engenheiro Raymond Kurzweil, do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Eles são os líderes de uma espécie de nova filosofia batizada de singularidade. Observe a palavra singularidade, que depois nós vamos explicar o que é o significado dela. Tudo isso que nós afirmamos há pouco, meus amigos, foi objeto de pesquisas que nós realizamos sobre o que está sendo feito no mundo com relação à batalha pela conquista da imortalidade. Segundo o inventor e futurista Raymond Kurzweil, o pai do tão falado conceito de singularidade, nós rumamos em direção à dificuldade de distinguir, observem bem, entre o que é orgânico e o que é máquina no futuro. A inteligência artificial evoluirá tanto que em 2025, já estamos há 2 anos de 2025, em 2025 será difícil reconhecer um ser humano de um robô. Cabe observar que singularidade, observe bem para o que eu vou falar sobre a palavra singularidade. Singularidade marca um ponto de transição entre 2 domínios, ou 2 mundos, num ponto ou instante. Em astronomia, aí nós vamos fazer uma analogia entre a singularidade humana, depois nós vamos falar mais especificamente o que é que significa singularidade humana. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a singularidade marca um ponto de transição entre 2 domínios, ou 2 mundos, num ponto ou instante. Em astronomia, singularidade significa um lugar no espaço, que é o buraco negro, onde um corpo não envelhece. No espaço existem vários buracos negros, inclusive no centro da Via Láctea, na qual o sistema solar se encontra, ou seja, o planeta Terra se encontra, existe um gigantesco buraco negro, onde um corpo não envelhece, porque o tempo para no buraco negro. Na medicina, os arautos da imortalidade afirmam que ela nada mais é do que uma consequência real de uma revolução em curso, que já faz disparar em velocidade sem precedentes
o aumento da expectativa de vida humana. Considerando a rapidez das inovações, uma pessoa nascida em 2050, de acordo com a opinião do futurista Raymond Kurzweil, uma pessoa nascida em 2050 terá 95% de chance de viver 1000 anos. Isso de acordo com a opinião também do futurista também, Aubrey de Grey. Neste momento, o grupo que nós citamos, George Church, Aubrey de Grey e Raymond Kurzweil, o pai do tão falado conceito de singularidades, portanto, o grupo que nós citamos está envolvido no crescimento da Universidade das Singularidades, já instalada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Fazendo analogia com bactérias, esse pessoal observou isso, fazendo analogia com bactérias unicelulares que vivem há milhões de anos sem envelhecerem, os integrantes da Universidade das Singularidades afirmam que nossas células germinativas, como óvulos e espermatozoides, também podem viver indefinidamente, os quais afirmam acreditar no maior prolongamento da vida humana. A certeza deste grupo de pesquisadores no sucesso de suas pesquisas está sustentada nos avanços já obtidos e naqueles que certamente virão. Na opinião desses pesquisadores, a partir dos recursos que temos atualmente, uma criança nascida hoje poderá viver pelo menos até os 150 anos. Uma criança nascida hoje poderá viver até os 150 anos. Um dos campos nos quais os avanços foram mais notáveis é o das células-tronco. Na área da cardiologia, experimentos com 16 portadores de insuficiência cardíaca, todos eles tiveram parte do tecido do coração regenerado, com células-tronco retiradas do próprio órgão. A substituição de órgãos doentes por outros sadios é outra das razões apontadas pelos cientistas para justificar a crença em uma vida espetacularmente longa. Já se conseguiu criar e implantar em seres humanos traqueia, bexiga, uretra e vasos sanguíneos. E há experiência de criação de mais órgãos, entre eles o coração e o fígado. No nosso artigo A Era dos Homens Imortais, nós afirmamos que um dos fatores mais importantes associados ao tempo de vida de um homem é a sua genética. E isso eu afirmei baseado em pesquisas, baseado na opinião de vários cientistas que fizeram essa afirmativa, que um dos fatores mais importantes associados ao tempo de vida de um homem é a sua genética. Seu o DNA do ser humano aponta qual será a sua vida média e também pode trazer alterações que o predispõem a doenças. Ou seja, a análise do DNA permite identificar, até mesmo no nascimento da pessoa, quais as doenças que essa criança poderá ter, como também qual seria a sua vida média, se nada for feito para que essa situação seja modificada. Evitar os possíveis danos que os alimentos podem causar ao DNA, que é uma das causas de problemas causados ao DNA, diz respeito aos alimentos. Então, evitar os possíveis danos
que os alimentos podem causar ao DNA também é um ponto de apoio da ciência que busca a imortalidade. De acordo com a pesquisa que nós realizamos, existem estudos, pesquisas relacionadas com a utilização dos alimentos e seus efeitos sobre a saúde humana. Segundo o principal representante da singularidade, o engenheiro Raymond Kurzweil, uma dieta de restrição calórica com apenas os nutrientes necessários para a vida pode nos levar a viver muito mais. Veja bem a opinião dele. Se a pessoa utilizar uma dieta de restrição calórica com apenas os nutrientes necessários à sua vida, ele pode viver muitos mais anos pela frente. Esses são apenas exemplos de instrumentos disponíveis atualmente para fazer com que a raça humana ultrapasse limites da longevidade. Outro pesquisador que se dedica ao estudo da longevidade humana é Lawrence Alexander, cirurgião, urologista e neurogeneticista, que apresentou através do canal do YouTube vídeo filmado em 6 de outubro de 2012. Eu vi esse vídeo. O título desse vídeo é O Declínio da Morte, a Imortalidade em um Futuro Próximo. Neste vídeo, Lawrence Alexander, cirurgião, urologista e neurogeneticista, anunciou que a sequenciação do genoma humano permitirá chegar à medicina personalizada, guiada por nossas características genéticas, que através da modelagem realizada com computadores cada vez mais poderosos, poderemos entender o corpo humano. Segundo Lawrence Alexander, o progresso se desenvolverá em 3 ondas. Observem bem. Segundo ele, a primeira onda diz respeito à eletrônica médica, que já pode agora, através de implantes no cérebro, tratar a doença de Parkinson, tratar a depressão e a doença de Alzheimer. A segunda onda diz respeito à bioengenharia. E, finalmente, a terceira, a nanomedicina, ou seja, a medicina em escala microscópica. A partir de 2020, poderemos esperar décadas de vida extra, segundo Lawrence Alexander. É possível chegarmos, segundo Lawrence Alexander, a uma expectativa de vida que não podemos imaginar hoje. No artigo de nossa autoria, Quem Quer Viver 1000 Anos, nós pesquisamos e constatamos que o biogerontologista inglês Aubrey de Grey, ligado à Universidade da Singularidade, está convencido de que o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser controlado. Da mesma forma que a ciência já conseguiu combater muitas doenças que antes eram tidas como incuráveis. De Grey, que é formado em ciência da computação, mas é também biogerontologista, mas se tornou um dos principais teóricos do mundo em longevidade humana, comparou o corpo humano a um carro, por exemplo. Ele disse, com relação ao carro, com a manutenção periódica e adequada, conserta um defeito aqui, põe um lubrificante ali, troca uma peça velha acolá, dá para aumentar significativamente a vida útil de um carro. E até mesmo usá-lo indefinidamente. Embora o corpo humano seja muito mais complexo do que um carro, De Grey acredita que é possível fazer o mesmo, combatendo regularmente os processos que levam ao envelhecimento, à morte e à morte das células. Ele acha que, combatendo os processos que levam ao envelhecimento e à morte das células, será possível
será possível regular os processos que levam ao envelhecimento e à morte das células. Um ponto que eu constatei nas minhas pesquisas, que é difícil encontrar na comunidade científica quem concorde com as previsões mirabolantes de Degree. A opinião predominante na comunidade científica é de que, a despeito de toda a tecnologia, não deverá haver avanço significativo na longevidade humana. Existem céticos quanto a essa possibilidade. Isso em um futuro próximo. Sobre o assunto, cientistas reunidos em um painel promovido há alguns anos pela revista Scientific American não deram motivos para muito otimismo, considerando todas as conquistas iminentes, como a terapia gênica e a possibilidade de substituição de quase todos os órgãos naturais, e mesmo a hibernação humana. A expectativa de vida no planeta alcançará, quando muito, na opinião desses cientistas reunidos pela revista Scientific American, a expectativa de vida no planeta alcançará, quando muito, 140 anos em 2500. Em nosso artigo Mundo Rumo à Singularidade Humana, nós apresentamos a grande revolução representada pela singularidade humana que poderá ocorrer no futuro. E aí eu defino o que seja singularidade. Trata-se da característica daquilo que é singular. Isto é, pouco frequente, fora do comum, ou extraordinário. Singularidade é um termo que se refere a algo, a alguém que possui característica única. A ideia de um exemplo de singularidade podemos considerar, por exemplo, Albert Einstein, que se destacou no campo científico, Isaac Newton, entre outros. A ideia de singularidade pode ser utilizada para apresentar características físicas e o comportamento dos seres humanos que se distinguem do que é considerado padrão. Singularidade humana diz respeito ao uso da ciência e da tecnologia para criar uma nova categoria de seres humanos mais evoluídos. Singularidade humana, repito, diz respeito ao uso da ciência e da tecnologia para criar uma nova categoria de seres humanos mais evoluídos. Singularidade humana significa fazer com que os seres humanos desafiem os limites impostos pela natureza. A singularidade humana é alcançada. Nós pesquisamos e constatamos que existe uma filosofia chamada transhumanismo. E constatamos que a singularidade humana é alcançada com o transhumanismo, que é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso da ciência e da tecnologia, como a biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. A ideia de alterar ou aumentar a capacidade do corpo humano através da tecnologia é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o momento que os humanos criaram ferramentas e aprenderam a usar o fogo, a humanidade ultrapassou suas limitações biológicas. Nós estamos ultrapassando nossas limitações biológicas há muito tempo, desde a invenção do fogo. E de lá para cá, quantos avanços aconteceram no campo da ciência e da tecnologia e possibilitaram ao ser humano
vencer muitas das doenças que eram incuráveis e aumentar a sua expectativa de vida. A evolução deu à humanidade inteligência mais sofisticada do que qualquer animal do planeta. E os humanos têm usado essa inteligência para superar seus déficits biológicos. Muitos dos nossos déficits, nossas fragilidades biológicas, nós superamos com o uso de ferramentas, tecnologias, que sem elas dificultariam a nossa existência. O transhumanismo, a filosofia do transhumanismo, fala sobre usar essa dinâmica para não apenas impactar o mundo ao nosso redor, mas também aumentar ou mesmo substituir nossa biologia por tecnologia. Então, a abordagem que sempre foi considerada no lidar com a saúde humana sempre foi o da biologia. Mas já há algum tempo, e hoje, e certamente será no futuro, essas duas abordagens serão realizadas e as duas vão trabalhar juntas. A abordagem da biologia e da tecnologia para contribuir no enfrentamento das doenças e contribuir para a longevidade humana. Para exemplificar, enquanto a humanidade corrigiu a visão deficiente com lentes corretivas, imagine se não existissem lentes corretivas. Muitos de nós, eu próprio, que utilizo óculos, sem essas lentes, provavelmente eu ficaria impossibilitado de ter acesso a muitos conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. Então a humanidade corrigiu a visão deficiente com lentes corretivas, endireitou os dentes de uma pessoa com aparelhos, o dentista, por exemplo, ou incontáveis outros exemplos de seres humanos alterando corpos, com intervenções cirúrgicas, por exemplo, alterando o formato do nariz, da boca, dos olhos, do cabelo, etc. Isto através da tecnologia. O transhumanista quer substituir o olho, e a visão do transhumanista é não simplesmente utilizar lentes corretivas, mas substituir o próprio olho. Se aquele olho, com a intenção de fazer com que as pessoas adquiram uma capacidade visual muito maior do que o que poderia ser obtido com lentes corretivas. Então, como eu disse, o transhumanista quer substituir, por exemplo, o olho inteiramente ou fazer transferências mentais. Um transhumano, então, é alguém que deu esse passo. Quer dizer, uma figura, um ser humano, se transforma em um transhumano quando dá esse passo, atualizando seu corpo, de uma maneira que não apenas corrige uma parte deficientes para se comportar como comumente esperado, mas substitui algo que pode até funcionar perfeitamente bem, mas para fazer algo mais do que é biologicamente possível. Esta é a visão do transhumanismo como filosofia. É utilizar a ciência e a tecnologia para aumentar a capacidade biológica do ser humano. À medida que as tecnologias da computação avançam, ao lado da biotecnologia, há uma crescente convergência entre as duas, a computação e a biotecnologia.
há uma crescente convergência entre essas duas formas, na forma de interfaces neurais, que no futuro podem abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Tudo isto, meus amigos, são informações que eu coletei através de pesquisas de várias fontes. Como fazer o ser humano melhorar significativamente em questão de décadas ou mesmo de alguns anos? A resposta que muitos cientistas dão é o transhumanismo, que é um movimento determinado a usar tecnologias revolucionárias para transformar a humanidade em algo superior. Alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, porque desde que o homem desenvolveu a primeira invenção nos primórdios da humanidade, até hoje, o ser humano do período da era primitiva humana era diferente, muito diferente do ser humano que nós vivemos. Quer dizer, essa evolução da humanidade tem muito a ver com o uso da ciência e da tecnologia. Então é por isso que muita gente acha que nós já somos transhumanos, porque nós somos resultado da ação que a ciência e a tecnologia exerceu sobre nosso organismo. Então, alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, porque o progresso da medicina nos últimos séculos alteraram significativamente a espécie humana. No entanto, ela não se realizou de forma consciente e, portanto, transhumanista. Uma característica comum do transhumanismo e o pós-humanismo, alguns falam em transhumanismo, mas outros também em pós-humanismo, é que o pós-humanismo é a era em que o ser humano poderá ser visto tendo na sua estrutura orgânica componentes biológicos e também artificiais, com o uso de tecnologias. Então, uma característica comum do transhumanismo e o pós-humanismo filosófico é a futura visão de uma nova espécie inteligente, em que a humanidade vai evoluir e, eventualmente, irá complementar ou substituir. O transhumanismo sublinha a perspectiva evolucionária, incluindo, por vezes, a criação de uma espécie animal altamente inteligente, por meio da melhoria cognitiva, ou seja, elevação biológica, mas se apega a um futuro pós-humano como objetivo final da evolução. Para finalizar a nossa apresentação, chamaria a atenção para a relevância do transhumanismo. Isso nós vamos abordar na nossa próxima apresentação, quando nós vamos tratar da utopia representada pela conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua existência, existentes no planeta Terra e vindas do espaço sideral. Eu diria que um dos instrumentos fundamentais que vai possibilitar fazer com que a espécie humana possa sobreviver diante de todas as ameaças à sua existência é o transhumanismo, no sentido de fazer com que o ser humano eleve sua capacidade biológica a tal ponto que
seja capaz não apenas de viver na Terra enfrentando essas ameaças, mas também até habitar outros mundos, que é o que está sendo planejado por várias organizações governamentais no planeta, visando a colonização, a começar pelo planeta Marte. Mas para que o ser humano possa viver em outros mundos, ele precisa desenvolver uma capacidade biológica e se adaptar às novas condições impostas pelas realidades que terá que vivenciar no futuro. Não só no planeta Terra, mas também em outros mundos que, porventura, o ser humano venha a colonizar. Essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer com relação à conquista da imortalidade. O primeiro passo da conquista da imortalidade diz respeito ao aumento da longevidade. E isso está evoluindo, conforme nós podemos constatar ao longo da história da humanidade. A evolução da ciência e da tecnologia, na medida que seja utilizada com o propósito de aumentar a longevidade do ser humano, poderá levar, na opinião de muitos cientistas, à conquista da imortalidade. Então, essas são as considerações que eu teria a fazer, meus amigos, a respeito de uma temática que é bastante controvertida, sobre a possibilidade ou não da conquista da imortalidade do ser humano. Mas, de qualquer maneira, há esforços nesse sentido. E a minha intenção foi mostrar para vocês que há trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa direção e que tudo pode acontecer. Quantos milagres a ciência e a tecnologia já nos proporcionou? Só falta proporcionar o milagre da conquista da imortalidade dos seres humanos. Para efeito da nossa apresentação, nós utilizamos vários trabalhos, de nossa autoria, como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor. Isso pode ser obtido no site do academia.edu. Outro texto de nossa autoria foi O Homem em Busca da Imortalidade, que está disponível também no site do academia.edu. Nós consultamos também, de nossa autoria, um texto Mundo Rumo à Singularidade Humana, que está disponível também no site do academia.edu. Além disto, nós analisamos uma publicação de Célia Demarque, Quem Quer Viver 1000 Anos. Isso está disponível no site do super.abril.com.br. Analisamos também a publicação de Monique Oliveira, do artigo sob o título A Era dos Homens Imortais. Isso está disponível no site da istoé.com.br. E também nós analisamos um vídeo produzido por Lawrence Alexander. O título é O Declínio da Morte, a Imortalidade em um Futuro Próximo. Ele questiona o declínio da morte, a imortalidade em um futuro próximo. Isso está disponível no site do YouTube. Então, portanto, meus amigos, são estas as considerações
que eu tenho a fazer, de modo que, com isto, nós apresentamos a 10ª das utopias planetárias que, se realizadas, possibilitarão a construção de um mundo melhor. As 2 últimas que iremos apresentar, a próxima nós trataremos da conquista da utopia relacionada com a conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças internas no planeta Terra e aquelas vindas do espaço. E a última apresentação, que seria o fecho de todas as apresentações que estamos realizando, vamos tratar de como conquistar a felicidade humana, individual e coletiva. Portanto, meus amigos, com isso nós concluímos essa nossa apresentação e até a próxima oportunidade. Um grande abraço para todos.